Boa noite, igreja. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 5, página 1498. Apocalipse, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 6. Verso 6. Amém? Diz assim: E eu olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais, e no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto, tendo 7 chifres, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, a cena que nós lemos nesse texto, João está vendo de uma forma figurada Jesus no céu, porque ele vê o cordeiro, e ele vê no meio do trono dos animais e dos anciãos, ou seja, ele estava no centro de tudo. O centro de tudo, da visão de João, é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E aí fala que ele tem 7 chifres, que são os 7 poderes, a plenitude do poder. 7 olhos, ou seja, o conhecimento, a visão de tudo. E que são 7 Espíritos de Deus. Quando nós lemos 7 Espíritos de Deus, nós lembramos de Isaías 11:2, que lá fala do espírito de temor, de sabedoria, conselho, fortaleza, abrigo e temor, e são 7. Então, todos esses atributos se referem a Cristo Jesus. E quando nós lemos o comentário, se você ler na terceira coluna, o capítulo 5, verso 6, diz assim, os 7 olhos representam a presença de Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. Para nos assegurar seu imutável conselho de paz, Deus enviou seu Filho unigênito a fim de que se tornasse membro da família humana, retendo para sempre sua natureza humana. Jesus se despiu de tudo que ele tinha e veio à Terra. Aí tem um do meio que fala da onipresença, eu vou pular porque não é o interesse agora. Aí a terceira parte diz assim: para sempre ele será um Deus humano. Eu vou ler porque é chocante, eu quero ler para vocês. Está escrito assim: somente Jesus poderia ser fiador diante de Deus. O que é fiador? Garantidor. Jesus é o único que poderia garantir o perdão, a redenção da humanidade. Ele é o único. Então, somente Jesus poderia ser o fiador diante de Deus. Pois era igual a Deus. E nós vimos isso na semana passada, que aquele que estava com o Pai durante toda a eternidade, desde Provérbios, quando Deus, antes de criar todas as coisas, a sabedoria, Cristo sempre esteve. Então, quando nós vemos a Cristo, o próprio Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. E aí ele diz assim, então eu vou ler tudo agora. Somente Jesus poderia ser o fiador diante de Deus, pois era igual a Deus, e para sempre reterá sua natureza humana. Então, quem escreve pensa que Deus, existe um Deus humano. Isso é uma blasfêmia, essa frase. É uma abominação. Tanto que eu vi a cara de vocês, eu não falei assim, mas está escrito. E a gente tem que saber responder. O próprio texto já explica que fala que Cristo é o garantidor, Cristo era um com Deus, e Cristo é o único que mantém a natureza humana e que pode estar no céu em pé diante de Deus como o garantidor. Não tem nada errado no texto. Agora, o título foi fora de base. O título do 5, 6 também está errado. Está sem som aí. Os 7 olhos representam a presença de Jesus por meio do Espírito Santo. Jesus é o Espírito Santo. Jesus é o Espírito. Então, esse título também está errado. E, na verdade, não é a Ellen que escreveu essas coisas, porque muitos dos escritos foram adulterados pela própria Igreja Adventista.
Então, a gente não tem que ficar ressabiado com os escritos. Inclusive, se o Senhor permitir, talvez eu traga alguma coisa no sábado sobre os escritos dela. Nós vamos estudar esse tema mais baseado somente na palavra. Mas, se Deus permitir, dela, do tempo que ela escreveu, que não foram adulterados, de como é a posição dela, do seu marido, do seu filho. Então, resumindo, quando esse texto fala, agora voltando para a Bíblia, nós vemos que Jesus é o garantidor, que Cristo era um com o Pai, ele veio para a terra, ele voltou para o céu, e o texto fala que ele estava no meio do trono, dos 4 animais, dos anciãos, e João disse o que sobre Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse Cordeiro morreu, e através do seu sangue nós temos a remissão. E ele não só é Cordeiro, mas ele tem os 7 chifres, os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Além dele ser o sacrifício, nele está todo o poder, todo o conhecimento, toda a autoridade, toda a soberania, está tudo em Cristo Jesus. Esse texto reflete toda a obra e vida de Cristo, num só versículo em Apocalipse. E a esse Deus maravilhoso que entregou seu Filho, e no nome dele é que nós vamos começar esse culto, amém? Vamos nos ajoelhar.